Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios no Café com Política o Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, eleito para o próximo biênio, Procurador Paulo de Tarso Moraes Filho. Procurador, muito obrigado por estar aqui conosco na nossa bancada do Café com Política. A gente está aqui sempre abrindo espaço para tratar de assuntos dos poderes diversos de Minas Gerais, porque, e conversávamos aqui nos bastidores, dadas as necessidades que Minas Gerais tem, a sua amplitude de extensão e de necessidades, a gente está tentando sempre abarcar todo mundo que tem algo a dizer sobre o Estado. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Guilherme, bom dia, Letícia, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer vir aqui esclarecer as coisas afetas ao Ministério Público. Letícia Fontes, que é quem está aqui compondo a bancada juntamente comigo, editora adjunta de política. Seja bem-vinda, Letícia. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, procurador. Bem-vindo. Bom dia. Procurador, primeiro quero tratar do grau do ineditismo que há com a sua chegada ao Ministério Público. Que avaliação o senhor faz, e isso tem sido muito ressaltado, e foi durante a sua posse, antes mesmo disso, da chegada de um promotor do Ministério Público ao cargo principal de Procurador-Geral de Minas Gerais. Tem algo de diferente no jeito de fazer, em como olhar para a instituição Ministério Público, do que um promotor faria, do que um procurador? Eu acredito que não, Guilherme. Eu acredito que o que mais importa nessas circunstâncias é a capacidade que a pessoa vai ter de entregar uma boa gestão à instituição. Isso só foi um assunto que veio muito à tona pelo fato de ser uma novidade aqui em Minas. Não há uma novidade no país. Talvez a gente possa, talvez não, com certeza a gente pode dizer que Minas Gerais é um dos últimos estados a consagrar a possibilidade de um promotor de justiça concorrer ao cargo de procurador-geral. Então isso não é uma novidade no país, mas era uma novidade em Minas, e eu acabei sendo o pioneiro nesse sentido, e acredito que isso daqui para frente não será mais assunto. Daqui para frente será uma coisa natural. Eu acho que sempre as pessoas, os integrantes do Ministério Público que elegem um procurador-geral, contribuem para o processo. Eu acho que vão sempre buscar uma pessoa que entenda ter o equilíbrio necessário para conduzir uma instituição tão importante no cenário do contexto de Estado que nós temos. E antes de eu passar para a Letícia Fontes, procurador, eu queria que o senhor contasse um pouco, porque muitas vezes as pessoas que acompanham as discussões sobre política, sobre resoluções das coisas no Estado, sobre o Ministério Público, não conhecem quem são as pessoas assim. Onde vem a trajetória do senhor? Quando o senhor entra no Ministério Público? Por onde o senhor passou construindo a sua trajetória até chegar ao cargo de procurador? Pois já se vão aí, eu vou fazer 30 anos agora, dia 6 de março. Comecei minha carreira em Rio Pardo de Minas, logo em seguida eu já expandi minha atuação para Taiobeiras, Salinas. Naquele tempo nós tínhamos um número ainda mais reduzido de promotores, então eu tinha uma extensão territorial gigantesca que envolvia as comarcas de Taiobeiras, Salinas e Rio Pardo de Minas. Depois de 2 anos por ali, eu fui para Itaguara, que é aqui próximo, caminho sul de Minas, por uma passagem mais rápida. Depois abri campo, onde eu fiquei quase 1 ano, e finalmente em Itabira, berço da Vale, é uma cidade histórica, terra de Drummond, onde eu passei praticamente 7 anos trabalhando por ali, e depois Belo Horizonte, onde estou já há 20 anos. Letícia. Procurador, o senhor falou que teve uma atuação em Itabira, né, que é uma cidade de mineração. A gente teve o acordo de Mariana, né, a repactuação. A gente viu que 25 dos 49 municípios ali da bacia do Rio Doce só que aderiram a esse acordo. Queria perguntar na avaliação do Ministério Público, por que essa baixa adesão e o que o Ministério Público pretende fazer para convencer ali, para reverter esse quadro? Na verdade, o que essa repactuação deixa bastante claro é que o acordo inicial ele não foi o melhor. Esse segundo pacto, ele também, ao longo do tempo, a gente vai sempre ter considerações críticas a respeito desse acordo. Mas o acordo perfeito, eu acho que ele nunca vai existir em nenhum setor. A gente tem que buscar aquilo que é viável. E dentro do que foi viável fazer, eu acho que atende satisfatoriamente às necessidades, principalmente as mais prementes. Porque o que importa nesse instante é uma efetividade de um acordo. Você buscar uma solução mais rápida para as questões. Se a gente fosse eternizar nossas demandas aí no judiciário, talvez seus netos
viu, Letícia, com todo respeito, não assistiriam os resultados. Então, o que se busca é uma maior celeridade dentro de uma determinada lógica de construção. Os municípios acham que podem conseguir, os municípios que não aderiram acham que podem conseguir algo mais. É legítimo que eles busquem os meios que eles entendem que são os viáveis para obter as suas satisfações. Mas nós, como somos detentores de uma parcela dessa atividade, nós temos que buscar efetividade, reparação mais rápida, porque a vida está passando. As pessoas precisam de soluções. É isso que nós precisamos entregar e o modelo que foi adotado lá atrás não se mostrou suficiente para isso. O senhor falou em reparação mais rápida, procurador, e eu queria lhe perguntar de um ponto de vista mais macro. Uma questão que a gente tem visto bem colocada na discussão desses acordos e de outros que têm, às vezes, impactos ambientais, que têm impactos humanos, de vidas perdidas e de tentativas de reconstrução, é haver uma dificuldade temporal disso ser ágil. Né? A gente passa muito tempo fazendo discussões que vão para uma instância, vão no governo federal, voltam no governo do estado, vem no Ministério Público, a empresa apresenta recurso. Não estou falando do ponto de vista de mudarmos as questões processuais, mas o nosso arcabouço jurídico, a maneira como temos lidado com isso, ela está de alguma maneira defasada, ela precisa de algum aprimoramento para a construção, para se tornar esses acordos um pouco mais ágeis do que eles são atualmente? Ô Guilherme, eu posso te afiançar que o acordo foi justamente para sair desse emaranhado de normas que a gente tem processuais. O mundo jurídico é complexo. Você tem que permitir, por exemplo, às empresas exercer a ampla defesa daquilo que é postulado em juízo. E o acordo vem justamente para superar essa etapa. Sabe, eu acho que essa fase, foi um momento histórico para a gente conseguir fazer essa repactuação e acelerar todo esse processo. Nós tiramos toda essa etapa que seria uma grande discussão judicial em torno de valores e o que se reparar para a gente agora buscar a execução. E dentro do Ministério Público agora a gente pretende dar maior celeridade à execução daquilo que foi pactuado. Porque não adianta só pactuar. Agora nós precisamos levar a efeito aquilo que foi pactuado. E em breve nós teremos um comitê executivo que a gente pretende dar uma maior celeridade à execução desse processo. Porque existe também uma parte burocrática para você executar, que são recursos que a gente tem que saber bem dosar, como eles vão ser utilizados e bem utilizados. Essa é a grande questão daqui para frente. Eu quero aproveitar para o senhor estar dando uma informação importante. Como é que vai funcionar esse comitê? O que o senhor já tem estruturado dele? Ele vai reunir as prefeituras, são integrantes do Ministério Público das cidades? Como é que está o desenho institucional disso? Nós queremos dar um apoio aos órgãos de execução. Órgãos de execução que a gente chama são os promotores locais, okay, para que a gente possa executar de maneira mais célere aquilo que foi pactuado. Ainda está em discussão uma fase embrionária daquilo que a gente quer constituir, mas o propósito final é conferir celeridade à execução daquilo que foi pactuado. Que não adianta nada a gente estabelecer aquilo que consideramos um acordo bastante razoável para a situação e que a gente possa dar uma celeridade na execução para que chegue à ponta, para aquelas pessoas, para todo esse universo de pessoas que foram atingidas, sentir os efeitos dessa repactuação. O Guilherme falou muito aqui hoje no jornal sobre a questão do Propag, né? E a gente está discutindo muito Propag, RRF, e isso sempre traz à tona a questão do teto de gastos. E tem uma cobrança sempre por austeridade do Ministério Público, Tribunal de Justiça. Queria perguntar como que o senhor vê essa questão e como que a sua gestão pretende lidar com essa questão do teto ali, a austeridade. Sim. Letícia, se eu posso falar com particularidade, há uma discussão muito grande em torno dos gastos dessas instituições. O que eu posso te garantir é que o Ministério Público nunca ultrapassou as barreiras legais dos seus gastos. O Ministério Público tem os percentuais, por exemplo, para pagamento pessoal, definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Ministério Público sempre respeitou isso. Essa discussão, a autonomia financeira, a autonomia e independência administrativa e financeira do Ministério Público diz respeito ao fato dele manusear os recursos que recebe. Mas nós sempre tivemos os limitadores legais e eles são respeitados. Sabe? Essa questão do gasto, ele é uma discussão eterna, porque o Estado arrecada muito, né, e às vezes gasta mal, vamos dizer assim. E é um contexto, o Ministério Público, eu posso dizer, é uma parcela muito pequena disso que o Estado arrecada e gasta. Nós somos uma instituição, do ponto de vista macroeconômico, pequena perto do contexto do Estado. Nós temos um impacto
nos gastos públicos, obviamente, mas eu digo, as limitações aos gastos do Ministério Público estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, primordialmente, porque o nosso maior gasto é com o pessoal, e nós respeitamos a lei. Então, isso é uma polêmica muito grande, mas se esquecem até de frisar que nós respeitamos as limitações legais impostas a nós. Nós não estamos ultrapassando isso. É uma polêmica muito grande que nós poderíamos discutir isso aqui a vida inteira. O que eu acho que é razoável, olha, quem está do lado de cá, dentro do Ministério Público, sabe a grandeza das coisas com as quais a gente lida. Nós somos uma instituição que, ao longo da história, vocês não ouvem aqui nessa bancada que discute tantos assuntos, corrupção no meio do Ministério Público. São profissionais altamente capacitados, o processo de seleção é rigorosíssimo, porque nós lidamos com recursos. Veja bem, a gente estava tratando uma repactuação, que a gente está falando de Mariana, envolvendo bilhões. Você tem que ter pessoas capacitadas que possam lidar com isso. E, ao mesmo tempo, pessoas que não sucumbam a um possível processo de corrupção. Você vê, dentro da estrutura de Estado, dificilmente você vai achar corrupção dentro do Ministério Público. Então, para você ter um profissional qualificado que possa lidar com temas tão importantes, você não vai achar profissionais desse gabarito mal remunerados. Isso é uma realidade, a gente tem que entender isso. Sabe, porque você vai ver os grandes profissionais que vocês têm aqui no meio de comunicação, a tendência é cada um ser mais valorizado. Esse é um processo. E nós temos limites para os nossos gastos, sabe? Então nós estamos, ao mesmo tempo, tentando equilibrar essa balança. Então há uma polêmica muito grande em torno desses gastos por parte dessas instituições que vocês colocam, que às vezes não é muito observado do lado de quem está aqui. Será que a sociedade quer um Ministério Público vulnerável, que na hora que for sentar à mesa para discutir um tema tão importante como a repactuação, a gente está falando de 170 bilhões de reais, talvez o maior pacto realizado no sistema de justiça de um país. E aí a gente vai tratar, você vai colocar pessoas que podem ser vulneráveis. Primeiro, que você não vai achar pessoas qualificadas com uma baixa remuneração. Segundo, essas pessoas podem ser vulneráveis a não fazer o melhor pacto para os verdadeiros interessados. Então é uma polêmica muito grande que ela é feita só sob uma ótica, sabe? Eu não quero aqui defender o que extrapola do razoável. Eu quero dizer que a gente tem que ter o bom senso e o discernimento de entender que a gente buscar também sucatear essas instituições, a gente também vai prestar um péssimo serviço, você pode ter certeza disso. A gente tem histórico, eu não vou citar aqui porque não é o caso, mas basta você procurar no Estado que quando você fez isso com alguma instituição deu errado. Procurador, quando o senhor olha do ponto de vista agora físico da instituição, Ministério Público, da quantidade de promotores, o que o senhor faz de avaliação sobre o que se tem, o que se precisa e o que é factível de ser feito? Isso. Os próximos 2 anos que o senhor tem inicialmente desse biênio, o senhor vai focar em ampliar unidades, mudar a estrutura do ponto de vista dos grupos de assessoramento que existem? O que o senhor está pensando, inclusive da quantidade de promotores? Recentemente tivemos ali promotores das turmas 59 e 60 de concursos públicos que foram trazidos e já estão fazendo treinamento no Ministério Público. O que o senhor pensa do ponto de vista geral? O Ministério Público está bem equipado? Bom, aí que entra o que a gente fala de contenção de gastos, sabe, Guilherme e Letícia? O Ministério Público, eu acho que todas as instituições, todos os poderes, eu acho que nós temos que buscar alternativas econômicas para o processo que a gente vive de dificuldades econômicas que o país passa. E eu pretendo muito investir na tecnologia. Eu acho que existem hoje ferramentas que podem mitigar esse crescimento vertiginoso que a gente teria de necessidades. Eu posso te afiançar, Guilherme, que o Ministério Público cumpre o seu papel de uma forma muito satisfatória, fruto do esforço de todos os promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça, porque nós temos um Estado enorme, uma extensão territorial muito grande. Nós estamos presentes em todas as comarcas do Estado com um número bem aquém daquele que seria o necessário. Nós agora pretendemos dar uma outra vertente para suprir essas necessidades com o uso da tecnologia. Nós queremos implementar, e foi uma das coisas basilares da minha campanha para o cargo de procurador-geral, é que a gente implemente, por exemplo, a inteligência artificial,
que é uma ferramenta que pode nos auxiliar muito. Ela não vai substituir as pessoas, mas ela vai facilitar o trabalho das pessoas que já estão na instituição, de forma que a gente possa dar maior dinamismo e resposta às demandas que nos aportam todos os dias. O senhor vem em setores específicos de atuação, procurador? Ou seja, é numa atuação mais ligada a questões criminais, a questões ambientais, ou é de uma maneira global a utilização desse tipo de tecnologia no MP? É global, a gente quer atingir a todas. É óbvio que Minas Gerais, pelas características do estado, tem algumas atividades nossas que chamam mais atenção. Por exemplo, a questão ambiental. Ela é incitar o Ministério Público de Minas Gerais, porque nós temos aqui uma exploração que é necessária para o estado, do ponto de vista de garantia da economia do estado, que é a atividade mineradora, e nós temos que buscar meios de compatibilizar a atividade econômica com o meio ambiente sustentável. Então nós temos que ter um aparelhamento melhor da nossa instituição, mas também na criminalidade, né, Guilherme? Hoje, assim, é triste a gente falar isso, é duro você ir numa pesquisa hoje na internet e você ter uma descrição de uma facção criminosa em detalhes como um informativo. Você vai, vamos falar aqui, eu vou ao Google, pergunta lá o que é terceiro comando puro. Ele te dá uma descrição da facção criminosa, quer dizer que há uma orientação de que é aquilo e nós não conseguimos debelar essa criminalidade organizada. Eu acho que vai estar voltada muito para isso, sabe? O crime está cada vez mais organizado e um pouco à frente das instituições de Estado. Nós precisamos nos organizar, está muito em discussão essa questão da segurança, com a PEC da segurança. Eu acho isso aí também um pouco de exagero. Eu acho a Constituição Federal é algo muito sagrado para quem é do meio jurídico, para você esmiuçar uma matéria que se queira colocar na Constituição em nível constitucional, porque a partir do momento que você constitucionalizou um tema, para você ter modificações naquilo ali é muito difícil, sabe? Eu acho que estão querendo tratar minúcias numa Constituição quando não se deveria. Os estados com a União deveriam dialogar mais em outra seara do que propriamente no APEC, sabe? A PEC, a Constituição deve dar diretrizes sobre a questão de segurança e não esmiuçar como hoje se pretende. Eu acho que são necessárias ações para isso e eu quero que o Ministério Público volte muito agora para essa questão da criminalidade organizada, porque até outro dia nós não falávamos muito disso em Minas Gerais, mas a gente já sente, embora as forças de segurança aqui a gente tem que elogiar a atividade de todos os órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, todos os órgãos, o Poder Judiciário cumprindo seu papel, mas isso parece pouco, e eu quero voltar muito para isso, sabe? Mas não vou deixar, obviamente, de abranger todas as atividades, porque vai também beneficiar todas as áreas, a infância, a juventude, o consumidor, em todas as áreas de atuação do Ministério Público. A eleição do senhor foi uma eleição muito acirrada, né? Eu não me lembro, não me recordo se teve uma eleição tão acirrada assim, foi por um voto. É emblemático, né? E o senhor ficou, né, foi por um voto, mas ficou em segundo lugar. Na sua avaliação, o que fez talvez o governador Romeu Zema escolher pelo senhor? Ô Letícia, a escolha ela é legal, sabe? O governador ele não está distrito a escolher aquilo que a lista tríplice, ela tem uma função, apresentar 3 nomes ao governador para que ele possa exercer o direito dele de escolha. E o que eu acho que todo governador, a experiência me diz, eu já participei de inúmeros processos eleitorais dentro da instituição, em vários momentos se escolheu um ou outro de acordo com aquilo que o governador entende que vai ser o melhor para a instituição. E do ponto de vista de representatividade institucional, eu acho que eu demonstrei ter essa representatividade. Um voto, o que significa para a gente? É muito importante, claro que que tem o tom matemático fala alto, né? Mas eu acho que isso demonstrou uma representatividade que acho que é o que o governador respeitou. Uma pessoa que tivesse representatividade dentro da instituição e que pudesse dar aquilo que ele espera que a instituição possa contribuir dentro da estrutura de Estado. Eu acho que é esse. O senhor falou logo do seu primeiro pronunciamento, e eu fiz questão de pegar um trecho dele aqui, que o senhor pediu cautela, reivindicou que manifestações sejam feitas prioritariamente nos autos para dispersar ruídos de interlocução e distorções. E também pediu a membros do MP que privilegiem ações resolutivas e consensuais. O que o senhor está tratando de ruídos, de interlocuções e distorções? O senhor vê algum tipo de excesso no Ministério Público em algum momento de ter
falado fora dos autos ou coisas que prejudicaram a atuação do Ministério Público? De onde construir esse diagnóstico aqui? Olha, Guilherme, isso aí é uma polêmica. Sabe o que eu percebo? Eu sou talvez de uma escola ainda antiga, sabe, do direito. E quando eu estava lá no banco da escola, eu aprendi muito e era uma lição, era quase um dogma. A expressão seguinte: juiz, promotor, ele se pronuncia dentro dos autos. Vamos lá falar o que eu quero traduzir com isso. Nós vivemos hoje uma dialética política muito grande, sabe? E eu acho que quando os operadores do direito, principalmente magistrados e membros do Ministério Público, que são operadores estatais do direito, eu acho que quando a gente passa a emitir opiniões no meio da mídia, a respeito de questões que nós estamos julgando, eu falo o sistema de justiça, eu acho que a gente não dá uma contribuição para o processo. Eu acho que a gente fomenta essa grande dialética, que na verdade é uma grande briga política, sabe? Eu aprendi lá no banco da escola, volto a dizer, que nós devemos nos ater aos autos. Me choca, isso me causa perplexidade. Vamos supor, o Procurador-Geral do Rio tem lá um caso para ele apreciar. Como eu daqui posso emitir uma opinião, que na verdade eu não emito opinião. Eu sou um Procurador-Geral de Justiça. A minha opinião, a minha palavra não é uma opinião. As pessoas vão entender como eu estou falando uma coisa que é a realidade. Só tem critérios técnicos. Exatamente. Mas como eu posso falar criteriosamente de uma coisa que eu sequer conheço as particularidades, sabe? Porque às vezes a imprensa tem uma visão, o caso tal foi julgado diferentemente do que se esperava. Porque o que está lá dentro dos autos, às vezes é diferente do que aquilo que a imprensa teve acesso, ou criou-se uma narrativa em torno de um determinado fato que não corresponde à realidade. Então, se eu pudesse fazer um apelo a quem lida no mundo jurídico, é que nós voltássemos a ser os tradicionais operadores do direito para falarmos nos autos e não fomentar essa briga política que parece que não vai ter fim nunca. Então, eu acho importantíssimo o peso das nossas palavras é muito grande. Quando um cidadão comum ouvir aqui eu tecendo uma consideração sobre um caso que eu mal conheço, por ouvir dizer, ou que eu tenha conhecimento através da mídia, eu não estou contribuindo para o processo. Eu acho que eu estou muito ao contrário. Eu estou prestando um desserviço aos operadores do direito. E isso vai criando uma dialética entre nós mesmos. Sabe, você vê pessoas que são do mundo jurídico, que têm opiniões distintas sobre o mesmo caso, e uma terceira vertente vir quando o processo é julgado, sabe? Então, eu acho que, infelizmente, fruto dessa necessidade de estarmos falando sobre esses assuntos, eu acho que a gente não deveria falar. Eu peço aos promotores e faço um apelo aos integrantes do Ministério Público de Minas Gerais, que a gente tem que prestar informações dos nossos serviços, sabe? Sermos informativos, darmos notícias para vocês divulgarem o trabalho do Ministério Público é uma coisa. Eu emitir opiniões sobre determinados fatos é outra coisa completamente distinta, e eu gostaria muito que o mundo jurídico voltasse para esse dogma que eu falei aqui lá da escola. Eu acho que a gente daria uma contribuição muito grande para arrefecer essa questão aí dessa discussão política que hoje virou o país. Nós estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, procurador, mas não quero deixar de lhe perguntar sobre o que o senhor pretende. Imagino que quando se lança uma candidatura e se apresenta para um cargo de tamanha relevância, dos 30 anos de promotor, o senhor tenha olhado para este cargo e de, bom, agora que eu sou procurador, eu tenho isso aqui a entregar no final de 2026. O senhor estabeleceu isso para si mesmo, assim, o que o senhor quer entregar ao final de 2 anos, neste biênio, como a grande marca do procurador Paulo de Tarso? A grande marca que eu quero deixar é justamente a de incrementar nosso combate à criminalidade organizada. Eu acho que o assunto do momento está aí, tirando a questão política, hoje o tema do momento é a segurança pública. Nos choca saber que, como eu disse já agora há pouco, que o crime está mais organizado do que o Estado para combatê-lo. Nós não podemos ter estados paralelos, né? Cada organização criminosa ter o seu estado. E eu quero entregar ao final desse processo, com algumas ferramentas e alguns propósitos, uma instituição mais organizada o possível para que possa combater essa criminalidade organizada, sem obviamente largar a mão de outras tantas questões importantes, como eu disse aqui, meio ambiente, o consumidor, a defesa do patrimônio público, o combate à corrupção. Eles vão continuar e eu quero melhorar, mas eu quero dar muita ênfase
ao combate à criminalidade organizada. Eu estou correto em dizer que o senhor pretende ter um Ministério Público mais combativo na sua gestão? Integrado com o sistema de segurança pública de Minas Gerais, que é eficiente, mas que pode ser aprimorado. É isso. Nós conversamos aqui no nosso Café com Política com o procurador Paulo de Tarso Moraes Filho, a quem a gente agradece enormemente. E, procurador, vou me permitir aqui dar apenas algumas palavras, acho que é muito importante o que o senhor disse. O papel do Ministério Público é relevantíssimo para nós jornalistas, para a sociedade de maneira geral, e quanto mais o Ministério Público for visto por nós e pela sociedade, nós sempre estamos aqui pensando, melhor será, pelas ferramentas, pela qualificação, por tudo que o Ministério Público tem nos seus quadros a oferecer. Então, os esclarecimentos, as orientações que muitas vezes sobre crime organizado, sobre crimes cibernéticos, sobre meio ambiente, o Ministério Público dá, nos ajudam a nos guiar muitas vezes no nosso trabalho e ajudam a guiar a sociedade mineira, esperamos sempre, para um lugar muito melhor. Então, assim, faço votos de que o senhor volte em outras oportunidades no café, que outros promotores também estejam aqui, sempre para dar esclarecimentos, orientações à sociedade, porque é muito importante mesmo que o Ministério Público esteja no propósito constitucional, para mencionar o senhor, para o qual ele foi criado, para estar do lado da sociedade como deve ser. Muito obrigado mais uma vez, procurador. Agradeço muito a você, Guilherme, a Letícia, pela gentileza do espaço aberto à instituição. Pode ter certeza que o Ministério Público tem na imprensa um aliado fundamental na defesa dos interesses da sociedade a partir da divulgação dos nossos trabalhos. Acho que vocês contribuem de forma muito contundente para que as mazelas sociais as quais o Ministério Público está envolvido em combater, vocês nos ajudam de uma maneira muito interessante. É muito importante essa integração. E pode ter certeza que a instituição vai estar aberta a fornecer informações para vocês do cotidiano, das mazelas que a gente combate aí no meio social. Pode ter certeza disso. Agradecendo também aqui a Letícia Fontes pela participação no café. Obrigado, Letícia. Obrigada e volte mais vezes. Estarei à disposição.